O espaço é cheio de mistérios alucinantes, tempestades gigantes, estrelas explodindo, planetas estranhos e sinais do desconhecido. Vamos explorar o inacreditável. Nas profundezas do espaço, na vasta nebulosa da Águia, erguem-se estruturas imponentes de gás e poeira cósmica, que parecem esculturas colossais. Essas formações, conhecidas como pilares da criação, estendem-se por anos-luz, banhadas pelo brilho assustador de estrelas recém-nascidas. Elas são imensas, com a mais alta atingindo cerca de 5 anos-luz, ou seja, mais de 48 trilhões de quilômetros de comprimento. À primeira vista, elas parecem paradas, congeladas no tempo, mas na realidade, essas nuvens estão vivas com atividade. Dentro delas, a gravidade puxa as partículas para junto, formando aglomerados densos que se inflamam em novas estrelas. Esses berçários estelares dão à luz alguns dos objetos celestes mais brilhantes do universo. E, no entanto, apesar de sua beleza de tirar o fôlego, esses pilares estão sendo lentamente destruídos pelas próprias estrelas que ajudam a criar. Estrelas jovens e massivas próximas liberam radiação poderosa que corrói o gás, esculpindo estruturas intrincadas e deixando para trás apenas os bolsões mais densos de material. Com o tempo, os pilares da criação desaparecerão, apagados pelas forças do cosmos. Mas o que é ainda mais alucinante é que eles podem já ter desaparecido. Como estão localizados a 6.500 anos-luz da Terra, o que vemos hoje é uma imagem do passado. Os astrônomos suspeitam que uma supernova próxima pode já tê-los explodido, mas não saberemos por milhares de anos. Alguns até especularam que essas formações podem ser mais do que apenas gás e poeira. Poderiam elas guardar segredos sobre os mistérios mais profundos do universo. Ou talvez sejam um sinal de algo mais complexo em jogo no cosmos. Embora a ciência convencional ofereça respostas, o vasto desconhecido ainda deixa espaço para a admiração. Em algum lugar do universo neste exato momento, uma explosão está liberando mais energia em alguns segundos do que o Sol produzirá em toda a sua vida. Essas explosões cósmicas, conhecidas como explosões de raios gama, ou GRBs, são os eventos mais violentos e misteriosos já observados. Elas vêm em duas formas: explosões curtas que duram menos de 2 segundos e longas que podem continuar por minutos. Mas não se deixe enganar pela duração. Cada explosão é tão intensa que ofusca galáxias inteiras. Os cientistas acreditam que a maioria das GRBs acontece quando estrelas massivas colapsam em buracos negros, liberando jatos de radiação ultraenergética que correm pelo espaço quase na velocidade da luz. Se um desses jatos apontar para a Terra, testemunhamos um clarão tão brilhante que pode ser visto a bilhões de anos-luz de distância. Alguns GRBs vêm de fusões violentas de estrelas de nêutrons, colisões tão poderosas que enviam ondulações pelo próprio espaço-tempo. O brilho residual dessas explosões desaparece rapidamente, deixando apenas perguntas em seu rastro. O que é inquietante é que se uma explosão de raios gama ocorresse nas proximidades e mirasse diretamente na Terra, ela poderia arrancar a atmosfera do nosso planeta em um instante. Embora tal evento seja extremamente improvável, os cientistas encontraram evidências sugerindo que um GRB pode ter causado uma das extinções em massa anteriores da Terra. Por enquanto, essas explosões permanecem espetáculos distantes, fogos de artifício cósmicos que nos lembram das forças brutas e imprevisíveis que moldam o universo. Mas quanto mais fundo olhamos para o espaço, mais percebemos que nem tudo lá fora está apenas passando. Algumas coisas estão nos atraindo. Tudo ao nosso redor, nosso planeta, o Sol, toda a Via Láctea, está se movendo pelo espaço a 2,1 milhões de quilômetros por hora. Mas para onde está indo? A resposta nos leva a uma das descobertas mais estranhas e inquietantes da astronomia, o Grande Atrator. À espreita a 200 milhões de anos-luz de distância, essa força invisível está arrastando nossa galáxia, junto com milhares de outras em sua direção, a velocidades incompreensíveis. Ao contrário de um buraco negro, ele não puxa matéria com um horizonte de eventos. Em vez disso, parece ser uma concentração monstruosa de massa, escondida atrás das densas nuvens do núcleo da Via Láctea. Os cientistas só detectaram sua influência porque as galáxias ao redor estavam se comportando de forma estranha, acelerando em direção a um pedaço vazio do céu. O motivo? O Grande Atrator parece ser uma anomalia gravitacional, uma estrutura enorme feita de galáxias, matéria escura e quem sabe o que mais. O que torna esse fenômeno ainda mais bizarro é que ainda não sabemos exatamente o que está lá. Alguns pesquisadores sugerem que o Grande Atrator é apenas uma parte de um superaglomerado ainda maior de galáxias, puxando tudo para uma migração cósmica da qual nunca podemos escapar. Outros acreditam que pode sugerir forças além da nossa compreensão atual da gravidade. Se algo tão massivo está à espreita em nosso quintal cósmico, o que mais pode estar esperando lá fora na escuridão? Talvez de vez em quando, algo ainda mais inesperado nos faça uma visita. Por bilhões de anos, nosso sistema solar tem vagado pela galáxia, aparentemente isolado. Mas em 2017, algo mudou. Um objeto diferente de tudo visto antes passou rapidamente pelo Sol, movendo-se tão rápido que não poderia pertencer ao nosso sistema. Ele foi chamado de Oumuamua, uma palavra havaiana que significa batedor.
E foi exatamente isso que pareceu: um visitante do espaço profundo, cortando nossa vizinhança antes de desaparecer no desconhecido, ao contrário de um cometa ou asteroide típico. Oumuamua era alongado como um charuto, sem nenhum rastro visível de poeira ou gás. Ainda mais estranho, à medida que se afastava do Sol, ele acelerava levemente, como se algo o estivesse empurrando. Cientistas propuseram explicações que vão desde hidrogênio congelado, evaporando de sua superfície, até tecnologia alienígena exótica. O mistério continua sem solução. Então, em 2019, outro visitante chegou, o cometa Borisov. Ao contrário do Oumuamua, o Borisov se comportou mais como um cometa tradicional completo, com uma cauda brilhante, confirmando que objetos interestelares passam pelo nosso sistema, talvez com mais frequência do que imaginamos. Se dois objetos interestelares foram encontrados com apenas alguns anos de diferença um do outro, quantos mais passaram despercebidos? E de onde eles vêm? Algumas teorias sugerem que eles foram ejetados de seus sistemas de origem após rearranjos planetários caóticos. Outros levantam a questão: algo ou alguém poderia tê-los enviado. Na próxima vez que um pedaço de outro sistema estelar entrar no nosso, poderemos ter melhores ferramentas para estudá-lo. Até então, ficamos observando e esperando, e enquanto olhamos para fora, continuamos a encontrar gigantes cósmicos que desafiam as expectativas. Bem no fundo da nebulosa da Tarântula, em um aglomerado de estrelas tão compactado que as estrelas quase se tocam, esconde-se a estrela mais massiva já descoberta, R136A1. Esta fornalha colossal é tão extrema que desafia os limites do que pensávamos ser possível para uma estrela. Estimativas sugerem que ela já teve uma massa de mais de 300 vezes a do Sol, embora ao longo do tempo tenha perdido uma porção significativa de seu material. Mesmo agora, ela ainda ofusca quase todas as outras estrelas conhecidas, queimando a quase 100 vezes a temperatura do Sol e brilhando milhões de vezes mais. Uma estrela como essa nem deveria existir por muito tempo. Quanto maior uma estrela, mais rápido ela queima seu combustível. E R136A1 não é exceção. Ela está correndo em direção a um destino explosivo, provavelmente uma supernova de instabilidade de par, um evento tão violento que não deixa para trás um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Em vez disso, ela se obliteraria completamente, liberando quantidades inimagináveis de energia no cosmos. O que é realmente fascinante é que os cientistas não entendem completamente como uma estrela tão massiva se formou em primeiro lugar. Teorias sugerem que pode ter sido o resultado da fusão de várias estrelas, ou talvez as condições na nebulosa da Tarântula permitiram que ela crescesse além do que deveria ser possível. Poderiam estrelas ainda maiores ter existido no passado do universo, apenas para desaparecer antes que pudéssemos detectá-las? Embora R136A1 seja a estrela mais massiva que conhecemos, ela pode não ser o verdadeiro limite dos extremos estelares. E enquanto esse gigante flamejante domina um extremo da escala cósmica, no extremo oposto há um lugar tão frio que desafia a imaginação. O espaço é frio, tão frio que a maior parte dele paira apenas alguns graus acima do zero absoluto. Mas em uma nebulosa misteriosa, as temperaturas caem ainda mais do que isso. Localizada a 5.000 anos-luz de distância, a nebulosa Boomerang detém o título de lugar natural mais frio conhecido no universo. Sua temperatura, um impressionante menos 272,6 graus Celsius, tornando-a mais fria do que a radiação de fundo deixada pelo Big Bang. Como isso é possível? A nebulosa é, na verdade, o último suspiro de uma estrela moribunda, ejetando gás tão rapidamente que se expande e esfria mais rápido do que qualquer outro objeto conhecido. Essa rápida expansão criou uma estrutura fantasmagórica assustadora, uma nuvem em forma de ampulheta que parece brilhar fracamente quando vista em infravermelho. Mas há algo estranho nisso. A nebulosa Boomerang não deveria ser capaz de sustentar um frio tão extremo por muito tempo. Alguns cientistas suspeitam que estamos pegando isso em uma fase rara e passageira da evolução, um momento no tempo que não durará muito mais. À medida que os telescópios melhoram, os astrônomos esperam descobrir exatamente o que está acontecendo dentro desse bizarro congelamento cósmico profundo. Poderia haver um lugar ainda mais frio lá fora, escondido na escuridão. Por enquanto, a nebulosa Boomerang mantém seu recorde assustador, mas na busca por outras esquisitices cósmicas, já encontramos planetas que parecem pertencer ao reino da ficção científica. Um pôr do sol brilhante, 2 sóis pendurados no céu. Parece algo de Star Wars, mas acontece que mundos semelhantes a Tatooine são reais. Astrônomos descobriram vários planetas circumbinários que orbitam não uma, mas 2 estrelas. Em vez de um único nascer do Sol, esses mundos teriam céus dinâmicos em mudança, às vezes iluminados por 2 sóis brilhantes, às vezes por um crepúsculo assustador quando as estrelas se alinham perfeitamente. Um dos mais famosos desses planetas é Kepler-16b, um gigante gasoso aproximadamente do tamanho de Saturno que orbita 2 estrelas ao mesmo tempo.
Depois, a Kepler 47c, que fica confortavelmente na zona habitável do seu sistema, o que significa que poderia, em teoria, ter condições adequadas para a vida. E quem sabe o que encontraremos enquanto continuamos a escanear os céus. Alguns astrônomos acreditam que planetas circumbinares rochosos, semelhantes à Terra, podem estar lá fora esperando para serem encontrados. Mas viver em um mundo de 2 sóis não seria simples. O clima nesses planetas seria imprevisível, mudando entre calor extremo e frio, dependendo das posições das estrelas. A vida seria capaz de se adaptar? Poderiam criaturas alienígenas existir em condições diferentes de tudo o que vemos na Terra? A descoberta desses planetas nos forçou a repensar o que é possível em sistemas planetários. E se mundos estranhos podem existir ao redor de vários sóis, o que acontece quando ultrapassamos os limites do próprio tempo? Buracos negros já são assustadores. A gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar. Mas o que é ainda mais estranho é o que acontece com o tempo perto de um. Se você se aproximasse de um buraco negro, o tempo desaceleraria drasticamente em comparação a um observador observando de longe. Quanto mais perto você chegasse, mais lento o tempo se moveria para você, até que, no horizonte de eventos, ele pareceria congelar completamente da perspectiva externa. Isso não é apenas uma teoria, é uma consequência direta da relatividade geral de Einstein. Cientistas até observaram essa distorção do tempo em ação, ao redor de objetos massivos como o buraco negro, no centro da Via Láctea. Estrelas parecem se mover estranhamente, confirmando sutilmente que o tempo flui de forma diferente perto de campos gravitacionais intensos. Mas o que acontece se algo, ou alguém, cair? Eles experimentariam o tempo de uma forma completamente estranha para nós? Alguns especularam que buracos negros poderiam agir como máquinas do tempo unidirecionais, levando a regiões do universo que ainda não podemos compreender. Uma civilização avançada poderia manipular esse efeito para viajar no tempo. Embora buracos negros ampliem nossa compreensão da física, eles estão longe de ser o único grande mistério cósmico. A maior questão na astronomia é uma que ainda lutamos para responder: o que compõe a maior parte do universo em si? Quando você olha para o céu noturno, você está vendo apenas uma pequena fração do que realmente está lá. Tudo o que podemos observar, estrelas, planetas, galáxias, compõe apenas 5% do universo. O resto, não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, mas sabemos que está lá. Os cientistas chamam de matéria escura e energia escura, e juntos eles compõem a vasta maioria do cosmos. A matéria escura age como uma cola invisível que mantém as galáxias unidas. Sem ela, as estrelas em uma galáxia giratória deveriam voar para longe, mas não o fazem. Algo invisível está fornecendo gravidade extra, e seja lá o que for, supera toda a matéria visível no universo. Então, há a energia escura, um mistério ainda maior. Essa força parece estar afastando o universo, fazendo-o se expandir em uma taxa acelerada. Isso não deveria estar acontecendo, pelo menos de acordo com a física que entendemos atualmente. Apesar de décadas de pesquisa, ainda não sabemos exatamente o que são matéria escura e energia escura. A matéria escura poderia ser feita de partículas exóticas que ainda não descobrimos, ou é algo totalmente diferente, uma falha fundamental em como entendemos a gravidade em si. Alguns teóricos até sugerem que a energia escura pode estar ligada a múltiplos universos ou dimensões ocultas. Agora mesmo ficamos com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa é certa: o que quer que esteja lá fora está moldando o cosmos de maneiras que estamos apenas começando a entender. Durante anos, os astrônomos têm captado breves e poderosos sinais de rádio vindos do espaço profundo, Fast Radio Bursts, ou FRBs. Cada um dura apenas milissegundos, mas libera tanta energia quanto o Sol em um ano inteiro. A parte estranha? A maioria deles vem de fontes desconhecidas, a bilhões de anos-luz de distância. Alguns FRBs aparecem apenas uma vez, enquanto outros se repetem imprevisivelmente. Um dos mais famosos, FRB 2INS102, foi rastreado até uma galáxia anã, mas ninguém sabe o que o causa. Algumas teorias sugerem estrelas de nêutrons, com campos magnéticos ultrapoderosos, enquanto outras propõem explicações mais exóticas. Poderiam ser sinais de uma civilização alienígena avançada. Embora ainda não haja evidências, a ideia continua ressurgindo. Novos telescópios estão detectando centenas dessas explosões, mas ainda não sabemos sua verdadeira natureza. São fenômenos cósmicos que não entendemos completamente, ou alguém, ou algo, os está enviando deliberadamente. O mistério permanece sem solução, mas o espaço não tem escassez de objetos bizarros e inexplicáveis, incluindo galáxias que parecem perfeitas demais para serem reais. As galáxias vêm em muitas formas: espirais, elípticas, aglomerados irregulares. Mas então, há o objeto de Hogg, uma galáxia tão estranha que parece uma ilusão de ótica cósmica. Um anel quase perfeito de estrelas azuis brilhantes circunda um núcleo denso e dourado com aparentemente nada no meio. Descoberto em 1950, o objeto de Hogg ainda desafia a explicação. Ele pode ter se formado a partir de uma rara colisão galáctica,
Ou pode ser um caso único de uma galáxia anelar isolada, onde forças gravitacionais moldaram as estrelas em um loop quase perfeito. Ainda mais estranho, astrônomos mais tarde descobriram outra galáxia anelar, situada bem no fundo da imagem do objeto de Hogg, como um espelho cósmico. Enquanto a maioria das galáxias é facilmente categorizada, o objeto de Hogg se recusa a se encaixar no molde. É uma estrutura excepcionalmente rara, ou simplesmente não entendemos toda a gama de formações galácticas. Alguns mistérios do universo parecem desafiar até mesmo as leis da física, especialmente quando se trata de buracos negros e seus opostos teóricos. Conhecemos buracos negros, lugares onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Mas e se houvesse objetos que fizessem exatamente o oposto? A física teórica sugere que buracos brancos poderiam existir, objetos que nunca permitem que nada entre e continuamente ejetam matéria e energia. Até agora, nenhum buraco branco foi observado, mas alguns pesquisadores acreditam que eles podem ser reais. Algumas teorias até sugerem que o próprio Big Bang pode ter sido um buraco branco gigante despejando energia na existência. Esses objetos estranhos ainda poderiam existir em algum lugar do universo. Alguns até propuseram que certas explosões de raios gama, aquelas poderosas explosões cósmicas, poderiam ser breves flashes de buracos brancos, aparecendo e desaparecendo. Embora os buracos brancos permaneçam puramente teóricos por enquanto, o universo está cheio de objetos incrivelmente brilhantes e energéticos. Alguns deles brilham tão intensamente que podem ser vistos através de bilhões de anos-luz. Se buracos negros são conhecidos por engolir luz, quasares são exatamente o oposto. Eles brilham tão intensamente que ofuscam galáxias inteiras. Um quasar é um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia distante, consumindo matéria ativamente e liberando enormes quantidades de energia. Os quasares mais poderosos são bilhões de vezes mais brilhantes que o Sol, com jatos massivos de radiação que se estendem por anos-luz. O quasar 3C273, o primeiro já descoberto, é tão luminoso que pode ser visto a 2,4 bilhões de anos-luz de distância. E no entanto, apesar de seu brilho, os quasares também são lembretes de destruição. Alimentando-se do material ao seu redor, eles gradualmente consomem suas galáxias hospedeiras. Os quasares fornecem um vislumbre do universo primitivo, pois eram muito mais comuns bilhões de anos atrás. Sua produção de energia ajuda a moldar galáxias inteiras, influenciando como estrelas e planetas se formam. Mas nem todas as estrelas se comportam de forma previsível. Algumas piscam e escurecem de maneiras que deixam até mesmo os astrônomos confusos. A maioria das estrelas brilham de forma constante, com apenas pequenas variações de brilho. A estrela de Thebe, no entanto, quebra todas as regras. Observada pela primeira vez pela astrônoma Tabitha Boyajian, esta estrela cai em brilho em até 20% em intervalos irregulares. Nada parecido já foi visto. A princípio, os astrônomos pensaram que poderia ser um enxame de cometas, bloqueando a luz, mas nenhuma outra estrela mostrou esse tipo de escurecimento. Alguns pesquisadores até sugeriram que uma mega estrutura alienígena, como uma esfera de Dyson, poderia estar bloqueando parcialmente a luz das estrelas, embora ainda não haja nenhuma evidência real disso. O que é realmente desconcertante é que o escurecimento continua há anos, ao contrário de um trânsito planetário normal. Os cientistas ainda estão procurando respostas, mas o que quer que esteja acontecendo ao redor da estrela de Thebe é algo que nunca vimos antes. E quando se trata de objetos celestes estranhos, nada é mais imprevisível do que planetas que nem sequer têm um lar. A maioria dos planetas orbita estrelas, mas planetas errantes não pertencem a nenhum sistema solar. Eles vagam pela galáxia sozinhos, livres da gravidade, flutuando infinitamente na escuridão. Os astrônomos estimam que pode haver bilhões desses mundos perdidos vagando entre as estrelas, ejetados de seus sistemas de origem pelo caos gravitacional. A parte mais estranha, alguns planetas errantes ainda podem ter geologia ativa, ou até mesmo oceanos escondidos sob atmosferas espessas. Sem uma estrela para fornecer calor, esses planetas dependem de energia interna, decaimento radioativo, calor aprisionado ou até mesmo forças de maré de companheiros invisíveis. Alguns podem até ter vida sobrevivendo em bolsões profundos e quentes sob espessas camadas de gelo. A descoberta de planetas errantes desafia tudo o que pensávamos saber sobre a formação planetária. Quantos deles existem? Um deles poderia passar perto do nosso sistema solar em um futuro distante? Para onde quer que olhemos no espaço, um brilho tênue permanece, uma relíquia do nascimento do universo. Esta é a radiação cósmica de fundo de micro-ondas, ou CMB, que sobrou do Big Bang há quase 13,8 bilhões de anos. É a luz mais antiga do universo, esticada ao longo do tempo, em um sussurro frio e invisível. A CMB é como um instantâneo fossilizado do cosmos primitivo, mostrando pequenas variações de temperatura que eventualmente levaram a galáxias, estrelas e planetas. Detectada em 1965, essa radiação confirmou que o universo teve um começo ardente. Mas ainda há mistérios. Estranhas anomalias de temperatura sugerem que algo mais profundo pode estar em jogo no tecido da própria realidade.
A Grande Mancha Vermelha de Júpiter é a maior e mais duradoura tempestade do Sistema Solar. Com mais de 16 mil quilômetros de largura, ela pode engolir a Terra inteira. Observada pela primeira vez há mais de 350 anos, ela continua a se enfurecer, provocando ventos de mais de 640 quilômetros por hora. Ao contrário dos furacões na Terra, que morrem depois de alguns dias, a Grande Mancha Vermelha é alimentada pelas poderosas correntes de jato de Júpiter. Mas ela está encolhendo. Sua forma outrora gigante agora tem cerca de metade do tamanho que tinha há um século. Ela desaparecerá completamente ou se transformará em algo novo. Ninguém sabe ao certo, mas Júpiter não é o único lugar com clima bizarro. Muito além dos planetas e a fronteira gelada permanece em grande parte inexplorada. Depois de Plutão, além do cinturão de Kuiper, fica a nuvem de Oort, uma vasta concha de objetos gelados que cercam o Sistema Solar. Acredita-se que se estenda por anos-luz no espaço. Esta região congelada é onde os cometas de longo período nascem. Nenhuma nave espacial jamais chegou lá, e seu tamanho e composição exatos permanecem incertos. Mas sua existência explica por que ocasionalmente vemos cometas mergulhando em direção ao Sol. Eles são visitantes deste reino distante e intocado. Poderia conter planetas desconhecidos ou mesmo pistas sobre o nascimento do Sistema Solar. Por enquanto, continua sendo uma fronteira invisível, uma borda fria e silenciosa do mundo conhecido. Mas de volta à nossa própria vizinhança planetária, as tempestades assumem uma forma muito mais estranha. A tempestade hexagonal de Saturno, girando em seu polo norte, é um dos padrões climáticos mais bizarros já observados. Ao contrário das tempestades caóticas em outros planetas, esta é um vórtice perfeito de 6 lados que se estende por mais de 32 mil quilômetros e gira a quase 320 quilômetros por hora. Vista pela primeira vez pela Voyager 1 na década de 1980 e depois estudada em detalhes pela Cassini, esta tempestade incomum permaneceu estável por décadas. Como um planeta cria uma tempestade perfeitamente geométrica. Alguns acham que é devido a poderosas ondas atmosféricas, mas nenhum outro planeta tem algo parecido. O hexágono de Saturno é mais um lembrete de que as leis da natureza podem assumir formas inesperadas e belas. E quando se trata de física extrema, nada supera as estrelas mais estranhas do universo. Depois que uma estrela massiva explode em uma supernova, tudo o que resta é um núcleo ultradenso, uma estrela de nêutrons. Com apenas 16 quilômetros de largura, mas mais pesadas que o Sol, esses cadáveres estelares são tão densos que um pedaço do tamanho de um cubo de açúcar pesaria 1 bilhão de toneladas. Algumas estrelas de nêutrons giram rapidamente, enviando poderosos feixes de radiação. São pulsares, faróis cósmicos piscando no espaço. Outras colidem, criando explosões de ouro e platina. A física em jogo dentro delas é desconhecida. A matéria poderia existir em um estado completamente novo. Estrelas de nêutrons estão entre os objetos mais estranhos já descobertos, dobrando o espaço-tempo e até mesmo nossa compreensão da realidade em si. É isso. Escreva nos comentários qual desses fenômenos mais o impressionou. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.